Em uma pequena cidade à beira-mar, onde o nevoeiro era uma constante e o tempo parecia arrastar-se como o mar que lambe as rochas, havia uma padaria que servia como o coração pulsante da comunidade local. Chamava-se Pão e Prosa, um nome que, por ironia, parecia adequar-se perfeitamente ao lugar. O dono, um homem de meia-idade chamado Sr. Roberto, havia dedicado sua vida ao ofício de assar pães e doces. Ao seu lado, ajudava-lhe o filho João. João não era um jovem comum. Desde que começou a trabalhar na padaria, algo no seu comportamento parecia fora do normal. Embora parecesse ser apenas um rapaz normal com seus 20 anos, a verdade era que ele tinha um comportamento inquietante. Seus olhos eram profundos e inexplicáveis e havia algo na maneira como ele se movia, sempre com passos silenciosos que fazia as pessoas sentirem-se desconfortáveis. Sua presença na padaria não passava despercebida, mas havia algo mais sombrio que se escondia por trás de seu exterior impassível. Certa noite de outono, quando o nevoeiro estava particularmente denso, uma série de eventos estranhos começaram a ocorrer na padaria. Roberto estava preocupado com o crescente número de reclamações dos clientes sobre produtos que pareciam ter um gosto peculiar, e a loja estava começando a perder sua clientela fiel. As coisas pioraram quando uma jovem, Laura, veio à padaria para reclamar de uma estranha sensação que tivera ao comer um dos pães. Segundo ela, o pão tinha um gosto que a fazia sentir-se como se estivesse sendo observada. Roberto tentou tranquilizá-la, mas a sensação de desconforto parecia ter se espalhado por toda a padaria. Era como se a padaria estivesse sendo assombrada por algo que não podia ser explicado. Com o passar dos dias, a situação tornou-se mais alarmante. O comportamento de João tornou-se cada vez mais excêntrico. Ele passava horas à noite na padaria, realizando tarefas que ninguém compreendia, como arrumar os pães em padrões estranhos e verificar cada detalhe dos produtos com um olhar obsessivo. Uma noite, Roberto decidiu ficar acordado e observar João enquanto ele trabalhava. À medida que a noite avançava, o ambiente na padaria tornou-se opressivo e carregado. Roberto escondeu-se atrás de uma das prateleiras e observou João com atenção. O jovem parecia estar imerso em um ritual de preparação que não tinha explicação lógica. Ele murmurava palavras baixas, quase inaudíveis, e os seus olhos brilhavam com uma intensidade inquietante. De repente, o nevoeiro começou a se infiltrar pela padaria, mesmo que as portas e janelas estivessem bem fechadas. Roberto viu algo que jamais esqueceria. João estava preparando um novo lote de pães, mas não usava mais as formas tradicionais. Em vez disso, ele moldava a massa com as mãos de maneira ritualística, como se estivesse realizando uma cerimônia macabra. O olhar nos olhos de João era algo além do humano. Era como se ele estivesse possuído por uma força desconhecida. Roberto sentiu um arrepio na espinha quando notou que a massa dos pães estava mudando de cor, assumindo um tom marrom escuro que não deveria estar ali. O nevoeiro começou a se intensificar, e Roberto viu que as sombras na padaria estavam se movendo de maneira independente, como se fossem entidades vivas. As sombras começaram a se contorcer e a se esticar em formas bizarras, e a atmosfera na padaria tornou-se opressiva e carregada de um medo inexplicável. Com uma coragem que não sabia que possuía, Roberto confrontou João. "O que está acontecendo aqui? João, o que você está fazendo com esses pães?" João virou-se lentamente, com um sorriso que não era nada reconfortante. Seus olhos brilharam com um brilho sobrenatural. "Pai, você não entende. Eles precisam ser preparados dessa forma. É o único jeito de manter a paz." "Do que você está falando?" João aproximou-se de Roberto e a voz dele parecia ecoar em vários tons. "Eu sou mais do que um simples homem. Eu sou uma parte de algo muito maior, algo que está além da compreensão humana. Esses pães são a chave para manter a conexão entre nosso mundo e o outro." Roberto estava paralisado de medo. "O outro mundo? O que você quer dizer com isso?" João sorriu ainda mais amplamente, e Roberto sentiu um frio na espinha. "O mundo dos sonhos, o mundo dos mortos, o que nós chamamos de sobrenatural, é apenas uma parte da realidade que não conseguimos ver.
Eu sou um guardião, e os pães são o meu dever. Se eu falhar, o nevoeiro se tornará mais denso e engolirá tudo que conhecemos. Antes que Roberto pudesse responder, a padaria foi invadida por um grito ensurdecedor que parecia vir de todos os cantos. As sombras tornaram-se cada vez mais agressivas, e a atmosfera estava repleta de uma sensação de desespero e desolação. João, ainda com aquele sorriso macabro, parecia estar em transe, preparando os pães com uma frieza quase sobrenatural. Roberto, sem outra opção, correu para fora da padaria e, ao olhar para trás, viu que a padaria estava envolta em uma escuridão impenetrável, como se estivesse sendo engolida pelo nevoeiro. O nevoeiro parecia ter vida própria, e o que antes era uma padaria acolhedora agora era uma massa informe de trevas e mistério. Na manhã seguinte, a padaria desapareceu, como se nunca tivesse existido. Apenas uma placa enferrujada e uma área coberta de nevoeiro permaneceram no lugar. A cidade inteira estava perplexa com o desaparecimento repentino da padaria e a estranha sensação de que algo muito ruim havia acontecido. Os moradores da cidade começaram a contar histórias sobre a padaria e seu estranho funcionário. Alguns diziam que João não era um humano, mas uma entidade antiga que havia sido convocada para manter o equilíbrio entre os mundos. Outros acreditavam que ele havia sido consumido pela própria força que ele tentava controlar. Seja qual for a verdade, a padaria Pão e Prosa nunca mais foi vista, e o nevoeiro permaneceu como um lembrete constante de que nem tudo na vida é o que parece. O medo e o mistério envolvem o local onde a padaria estava, e a história de João tornou-se uma lenda local, um aviso sombrio de que há forças além da compreensão humana que podem se manifestar nas formas mais inesperadas. E assim, a padaria e seu funcionário em comum tornaram-se uma parte das lendas urbanas da cidade, uma lembrança constante de que há mais no mundo do que o olho pode ver, e que alguns segredos são melhor deixados escondidos nas sombras.